No vídeo de hoje, iremos falar de Isaque, filho de Abraão, o filho da promessa, como cita na Bíblia no livro de Gênesis. Quem foi Isaque? Isaque foi o filho prometido pessoalmente pelo próprio Deus a Abraão e Sara. Gênesis 17:19, 18:9-15. A Bíblia fornece várias referências sobre quem foi Isaque, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Embora Abraão também tenha tido outros filhos, que originaram nações, Gênesis 17:20, é em Isaque que consistia o plano de Deus em relação à descendência de Abraão. Foi por meio dele que a descendência escolhida seria chamada, Hebreus 11:18. Isaque foi o único filho do casal Abraão e Sara. Não se sabe ao certo em qual região Isaque nasceu, mas uma das possibilidades mais aceitas é que tenha sido em Gerar. O que significa o nome Isaque? O nome, Isaque, significa riso, aquele que ri ou ele ri, do hebraico Yitzhak. Foi o próprio Deus que ordenou a Abraão que este deveria ser o nome do menino. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para sua descendência depois dele. Gênesis 17:19. Um fato interessante em relação ao significado de Isaque é que quando Deus prometeu que Abraão e Sara teriam um filho, Abraão riu dessa promessa. Gênesis 17:17. Depois, quando Deus repetiu a mesma promessa, Sara também riu devido a certa incredulidade. Gênesis 18. Mais tarde, após o nascimento de Isaque, Sara reconheceu que Deus lhe havia dado uma causa de riso, e que todos que soubessem iriam rir com ela. Gênesis 21:6. Abraão já tinha 100 anos de idade, e sua esposa, Sara, 90 anos, quando Isaque nasceu. Em reconhecimento à promessa da aliança, Isaque foi circuncidado quando tinha 8 dias de nascido. Gênesis 21:4, cf. Gênesis 17. Além desse fato, a Bíblia não fornece mais nenhuma referência sobre a infância e juventude de Isaque. A próxima referência a Isaque já o mostra subindo o Monte Moriá com seu pai. A história de Isaque e Ismael no dia do desmame de Isaque, seu irmão, Ismael, filho de Abrão com Agar, zombou dele. Sara ficou bastante irritada e pediu para que Abrão se livrasse tanto de Ismael quanto de Agar. Gênesis 21:10. Esse pedido preocupou bastante Abraão, pois se tratava de um filho seu. Gênesis 21:11. Mas Deus tranquilizou Abrão dizendo que a sua descendência seria considerada por meio de Isaque, e que ele não deveria se preocupar com Ismael, pois dele também sairia um povo. Gênesis 21:2.12,13. Sendo assim, Abrão fez conforme Sara lhe havia pedido. Muito provavelmente Ismael tinha por volta de 16 anos quando ocorreram esses acontecimentos. No capítulo 25 de Gênesis, encontramos Isaque e Ismael juntos novamente para sepultar Abraão. Gênesis 25:9. Abraão, Isaque e o sacrifício. No capítulo 22 de Gênesis, para manifestar a fé de Abraão, Deus o prova, ordenando-lhe que oferecesse seu filho Isaque em holocausto. É difícil determinar a idade de Isaque no momento do sacrifício, mas segundo o historiador Flávio Josefo, acredita-se que Isaque tinha cerca de 25 anos naquela ocasião. Isso condiz com o relato bíblico de que ele já era forte o suficiente para carregar a madeira para o holocausto. Durante o caminho, a Bíblia relata que Isaque não sabia que ele seria sacrificado. Gênesis 22:7. Quando chegaram ao local ordenado por Deus, Abrão amarrou Isaque no altar para imolá-lo, porém foi impedido. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Gênesis 22:2.11,12. O episódio do sacrifício é muito significativo. Além de vários paralelos com a expiação de Cristo, tal ato demonstrou tamanha fé que Abrão tinha, como também a obediência e a fé do próprio Isaque. A fé de Abraão não se resumiu apenas em obedecer à ordem divina e entregar seu filho em holocausto, mas Abrão creu que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos para que as promessas fossem cumpridas. Hebreus 11:19. O escritor de Hebreus afirma que figuradamente, Abrão recebeu Isaque de volta dentre os mortos. O casamento de Isaque e Rebeca. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Em Gênesis 24, Abrão pediu para que seu servo trouxesse de sua terra, dentre os seus parentes, uma esposa para Isaque. Abrão creu que o Senhor garantiria o êxito da missão,
E assim foi. Algumas pessoas procuram usar erroneamente o capítulo 24 de Gênesis, especialmente o versículo 67, para tentar defender a possibilidade de um casal morar junto sem se casar. Uma exposição simples do capítulo 24 revela que tal interpretação é totalmente equivocada. Basicamente, o servo que Abraão enviou era seu procurador na missão, e naquela época, casamentos arranjados eram comuns. Rebeca não tinha mais pai, portanto seu irmão Labão era o patriarca da família. Ele tinha autoridade religiosa e civil sobre sua casa. Diante da família de Rebeca, o servo de Abrão formalizou a proposta de casamento, e entregou presentes valiosos a Rebeca, a sua mãe e ao seu irmão, Gênesis 24 e 21 a 53. Em Gênesis 24 e 58 lemos sobre como Rebeca aceitou a união. Por fim, em Gênesis 24:60, Rebeca foi abençoada por sua família, provavelmente por seu irmão, significando a oficialização legal do casamento dentro dos moldes daquela época. Portanto, quando Isaac levou Rebeca para a tenda, ela já era sua esposa oficialmente. Os filhos de Isaac e Rebeca esperaram 20 anos por filhos, pois Rebeca era estéril. Isaac intercedeu ao Senhor em favor de Rebeca e ela engravidou dando à luz aos gêmeos Esaú e Jacó, quando Isaac tinha 60 anos. Mais tarde, quando Esaú e Jacó já eram homens formados, instigado por sua mãe, Jacó se aproveitou do fato de Isaac ter visão fraca devido à idade, e se passou por Esaú, recebendo a benção que cabia ao primogênito dos filhos. Embora aquele ato tenha tomado Isaac de surpresa, em nenhum momento Deus foi surpreendido. Muito pelo contrário. Quando Rebeca ainda estava grávida, ela sentiu os meninos se empurrando dentro de seu ventre. Quando ela consultou o Senhor sobre aquilo, ele esclareceu que dentro do ventre dela havia duas nações, e que o mais velho serviria o mais novo. Gênesis 25:23. Na Epístola aos Romanos, Paulo faz uma exposição profunda desses relatos de Gênesis, afirmando que antes do nascimento dos gêmeos, antes que ambos tivessem feito alguma obra, Deus já havia escolhido Jacó. Romanos 9:11-13. Curiosidades sobre Isaac e caráter. Isaac era correto e tinha um temperamento manso. Tais aspectos podem ser identificados quando ele não questionou a atitude do pai em oferecer-lhe em sacrifício. Também não discutiu com os pastores sobre os poços em Gerar. Possivelmente ele era afetuoso e bastante ligado à sua mãe, Sara, de quem sentiu profundamente a morte. Ele não guardava rancores, pois relevou a atitude de Abimeleque. Fé. Isaac também demonstrou fé no episódio do Holocausto. Além disso, ele é citado na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, devido às suas bênçãos sobre Esaú e Jacó. Mentira. Isaac repetiu a mesma atitude de Abraão ao dizer que Rebeca era sua irmã, ao invés de esposa. Gênesis 26:7. No caso de Abraão isso era uma meia-verdade, porém no caso de Isaac era uma informação inteiramente falsa. Preferência. Isaac nitidamente tinha certa preferência por seu filho Esaú. Alguns argumentam que tal preferência poderia ter sido causada em resposta ao favoritismo de Rebeca por Jacó. Nome: Isaac, diferentemente de seu pai Abraão, e de seu filho, Jacó, foi o único que não teve seu nome mudado por Deus, já que o próprio Deus anunciou seu nome a Abrão antes de seu nascimento. Morte: Isaac morreu com a idade de 180 anos. Gênesis 35:28. Vida espiritual. Paulo fez uma comparação entre Isaac e Sara por um lado, e Agar e Ismael por outro, em Gálatas 4:21-31. Tal comparação por Paulo reflete o contraste entre a escravidão da lei e a liberdade da graça, a qual nos faz filhos da promessa como Isaac. E esse vídeo termina aqui. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal.